Boa noite, pessoal. Vamos dar início, né, ao nosso bate-papo hoje com a Tati. Esse é um dos encontros, acho que é o terceiro encontro que a gente teve que se habituar, né, a fazer agora de forma online, né, já que os encontros presenciais, enfim, não estão permitidos. Todos os temas que a gente vem trazendo nesses encontros, eles fazem parte de uma pesquisa, né, que aplicamos para os associados e então são demandas, né, reais, demandas realmente que o empresário está precisando, né, de orientação ou alguma instrução e a forma que o centro empresarial tem de atender é assim. Eu vou pedir para vocês manterem, né, os microfones de vocês desativados, até por causa dos ruídos e das falas que tem no ambiente, né? Então, mantenham desativados. Caso alguém acione, né, sem querer, eu vou acabar bloqueando, mas está liberado também para quando a Tati questionar ou alguém quiser fazer alguma colocação, né, também pode participar. A ideia é que realmente tenha essa interação, que vocês tirem dúvidas, que vocês questionem. Quem quiser escrever no chat também fique à vontade, tá? Que a Tati vai olhando, eu também vou olhando, então a gente vai interagindo. A nossa ideia é até as 8h30, até as 8, né, o encerramento do encontro, e depois aí no final também a Tati vai deixar ali com vocês algumas informações. Então, Tati, é contigo, tu te apresenta, né? Muitos aqui já te conhecem, né, mas fique bem à vontade. Muito obrigado desde já. Aí, agora sim. Me ouvem? Me veem? Ótimo. Então tá. Desde já eu agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui interagindo com vocês, né? Mesmo que seja à distância, mas a Josi falou muito bem. É a forma possível que a gente tem de conversar, de trocar essas ideias, né? Então, para quem já me conhece, é um prazer revê-los. Para quem não me conhece, então, meu nome é Tatiana Perim, podem me chamar de Tati. Então, sou psicóloga, sou coach, parceira aí do Centro Empresarial já há algum tempo. E hoje eu venho realmente conversar com vocês sobre essa questão da inteligência emocional, do equilíbrio emocional, né? Tão buscado por todos nós nesses tempos, nesses últimos dias, né? Eu peço também licença para entrar na casa de vocês e dou as boas-vindas para vocês entrarem na minha casa, que é assim que a gente também está podendo interagir, né? Ter me preparado também para compartilhar essas ideias com vocês também ajuda a mim a buscar o meu equilíbrio, porque essa realmente é uma busca de todos nós. Eu me preparei para essa fala sem slides, porque eu acho que a gente já está distante fisicamente, né? Então, se eu colocar aqui uma tela cheia de palavras e imagens, acho que a gente, né, de repente fica mais impessoal ainda, assim. Então, eu prefiro que vocês me vejam e assim também eu vou ficando mais pertinho de vocês, tá? Como eu disse, então, eu preparei algumas ideias respeitando os anseios que eu imagino que vocês tenham, né? E também com base na pesquisa que o Centro Empresarial fez. Então, como a Josi falou, a gente vai interagir, né? Vocês podem ir fazendo perguntas, comentários, compartilhando também como vocês têm buscado esse equilíbrio emocional, se faz sentido o que eu estou falando, se isso se aplica ou não a vocês, tá? Então, a gente vai falando dessa forma. Bom, para introduzir um pouco o assunto, assim, a gente está vivendo, lógico, um momento muito desafiador para todo mundo, né? Essa situação de saúde pública provocada por um vírus que dia após dia foi ganhando espaço, foi chegando perto da gente, foi impactando a nossa vida, fisicamente, emocionalmente, moralmente, socialmente e emocionalmente, né?
Nós estamos sendo exigidos também para tomar decisões difíceis, necessidades assim de respostas urgentes, respostas assertivas, onde as pessoas, em especial os líderes, né, estão se sentindo até expostos a certos limites, né? E gerenciar o nosso emocional e cuidar das pessoas, então, é o que vai fazer toda a diferença. E enquanto líderes, enquanto empresários e até mesmo enquanto pessoas que ocupam lugares importantes dentro da empresa, que é todo mundo que está participando dessa palestra agora, né? Se nós tivermos boas propostas de soluções que cuidem de todos, das pessoas e das empresas que também são organismos vivos, eu acho que a gente vai se sair bem dessa crise. A gente vai se sair assim, são, salvo e melhor do que a gente entrou, né? E tem um outro fator que é a questão de que a gente não tem nenhuma garantia de como vai ser o futuro. Ninguém sabe, então, né? Ninguém sabe como vai ser. Então, eu já peço de antemão que vocês não se cobrem por terem que saber como vai ser ou se a decisão que hoje vocês estão tomando é a melhor, né? Mas uma coisa é certa, assim, o cenário futuro, ele será o que a gente for capaz de construir hoje. Então, é momento para nós sermos corajosos e coragem nada tem a ver com não ter medo. Aliás, essa nem é a definição, assim, de coragem, né? Coragem tem a ver com agir com o coração. E para agir com o coração, a gente precisa primeiramente assumir que nós somos vulneráveis. Que nós sim estamos com medo, que sim, nós não sabemos ao certo o que fazer, sim, nós estamos desestabilizados emocionalmente. Tá? Mas sabe qual que é a diferença entre quem vai sucumbir e talvez quem vai crescer com essa situação? É quem de fato tomar a decisão de que vai sair dessa história melhor do que entrou. E se vocês todos estão aqui ouvindo uma psicóloga falar sobre equilíbrio emocional, é porque vocês estão percebendo que vocês, ou ao menos pessoas ao redor de vocês, estão em desequilíbrio, estão sofrendo de alguma forma, né? Então, se vocês ainda não tomaram essa decisão, vocês estão muito perto de tomar essa decisão. E eu acho que a gente tem que fazer isso por nós e pelos outros, né? Porque se a gente for pensar assim, que tipo de pai o teu filho vai ser? Que tipo de mãe a tua filha vai ser? Provavelmente o pai ou a mãe que você conseguir ser e conseguir transmitir agora. Vamos trazer isso para o mundo empresarial. Que tipo de pessoa vai trabalhar na tua empresa nesse momento de crise? Muito provavelmente aquela pessoa que encarar a crise como você está encarando. Então, acho que aqui está um outro desafio para a gente e também uma oportunidade de nós aprendermos a lidar com as crises de uma forma que nos beneficie e que nos deixe saudáveis de alguma forma, tá? E claro, é sempre mais difícil manter o equilíbrio emocional numa situação como a atual, né? A gente está passando aí por várias perdas, assim. Primeiro, perda do nosso equilíbrio emocional, perda de controle sobre várias coisas, às vezes saúde, né? Dinheiro, tempo, o contato físico com as pessoas. Então, com as emoções mais abaladas, é natural que a gente tenha reações assim mais até individualistas, sabe? Isso explica um pouco aquela corrida inicial aos supermercados, né? Numa situação como essa, é natural então que a gente adote estratégias assim de prevenção, de segurança. E nós, empresários, líderes, nós precisamos compreender esse comportamento do ser humano, que não é só do nosso colaborador, é nosso também. Uma das formas de nós podermos mostrar que nós estamos compreendendo o comportamento humano é encarar essas reações como reações naturais, nos incluindo nelas. E assumir para si e também para os outros essa nossa vulnerabilidade, sabe? E a gente vai encontrar as mais diversas reações nas pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que estão adorando voltar ao trabalho,
né? Quem estava em home office e está conseguindo voltar para o ambiente da empresa. Tem pessoas que estão mais receosas, tem pessoas que negam a gravidade da situação, tem pessoas que estão adorando trabalhar em casa, né? E nós vamos precisar, se pudermos, e na verdade seria o ideal que a gente pudesse olhar para cada caso, porque cada um tem a sua forma de enfrentar uma situação de crise. E por mais que, infelizmente, daqui a um pouco eu tenha uma história onde eu tenha uma certa experiência com crises, também cada crise é diferente da outra, né? A nossa geração, por exemplo, ela nunca viveu algo como isso, portanto, todos nós estamos aprendendo. E falando em situação de crise, assim, eu descobri uma coisa pesquisando e me preparando sobre isso, né, que a palavra crise, ela significa decisão na etimologia da palavra. Ela deriva do verbo crino, que quer dizer eu decido, eu separo, eu julgo. Então, nós podemos definir também essa crise como uma perda de equilíbrio emocional, né? Onde a gente se vê não conseguindo utilizar os nossos recursos internos como a gente costuma usar, numa situação de não crise, né? Então, vamos nos perguntar o seguinte, diante de uma crise, será que eu tenho então que desenvolver recursos novos ou encontrar uma forma de potencializar os recursos que eu já tenho? E eu diria que as duas coisas. A gente está diante de uma oportunidade de sim desenvolver novos recursos internos para lidar, mas também de conseguir usar aquilo que a gente já tem. E eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Não há bem que sempre dure e não há mal que nunca acabe. Eu tenho levado esse lema comigo. E qual é o lema que vocês estão usando? Ele é otimista assim como o meu ou ele é pessimista? Como, por exemplo, nada é tão ruim que não possa piorar. Né? Pesquisando ainda mais sobre crise, eu descobri também que em chinês, olha que interessante, a palavra crise ela é composta por 2 ideogramas. Ideogramas são as letras deles, né, os símbolos. Então, crise para eles significam esses 2 ideogramas. Um significa perigo e o outro significa oportunidade. Eu quero olhar para a oportunidade, tá? Não sendo otimista, aquele otimismo cego às vezes, né? É um otimismo realista. E para que a gente consiga ser otimista com realismo, o nosso equilíbrio emocional ele é fundamental, tá? Falando agora um pouquinho mais especificamente sobre equilíbrio emocional. Uma das maiores autoridades em inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, depois eu vou deixar para vocês algumas indicações de livros e o livro dele, Inteligência Emocional, é uma das indicações. Para que a gente tenha, então, inteligência emocional, na teoria dele, a gente tem que transitar por 5 habilidades. Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e relacionamento interpessoal. Eu não vou explicar cada uma delas aqui, mas no decorrer de toda a minha fala eu vou abordar, mesmo que indiretamente, as 5 habilidades, tá? Mas eu quero sim me ater, me dedicar a falar um pouco mais sobre a habilidade que dá o start para todas as outras, que é o autoconhecimento, tá? Para simplificar essa questão de autoconhecimento, que é olhar para si. Na verdade, é olhar para dentro e prestar atenção no que está acontecendo. Afinal, a gente quer tanto ter controle emocional, né? Só que eu só controlo aquilo que eu conheço. E vocês sabem bem disso, porque uma das sensações que a gente mais tem agora é a de falta de controle, né? É a perda de controle, porque tudo é muito novo. A gente não tem base anterior, não tem experiências passadas para servirem de referência. Então,
a gente sabe o que é ter controle e como a gente lida melhor com as coisas que a gente tem controle. Com as emoções é a mesma coisa, tá? Então, como é que a gente começa a ter autoconhecimento? Como é que a gente desenvolve isso? Se observando e se fazendo perguntas. Então, eu já vou começar aqui fazendo algumas perguntas para vocês. Quem me conhece sabe que eu adoro fazer perguntas, né? Elas fazem a gente refletir muito. Então, vamos pensar o seguinte. Quais são as emoções que vocês mais estão sentindo nesse momento? O que mais assusta vocês? Qual é o grande problema que vocês não estão conseguindo resolver? Quem se sentir à vontade pode ir respondendo até aqui no chat para a gente já ir interagindo, tá? O que vocês têm mais medo de enfrentar, por exemplo? Vamos pensar também por outro lado. O que hoje está protegendo vocês emocionalmente? O que faz vocês, por exemplo, aguentarem firme? Ou até mesmo acreditarem que as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, né? A gente vai ter coisas boas aí pela frente, né? A Gislane falou aqui sentimento de impotência, a Sabrina falou uma insegurança geral. É isso aí. Se dar conta dessas emoções que eu tô sentindo agora, isso é o autoconhecimento, é prestar atenção, né? Não é negar aquilo que eu tô sentindo ou achar feio, que feio isso que eu tô sentindo, nossa, eu não deveria estar sentindo isso, não. A primeira questão é realmente esse acolhimento do que realmente passa por mim, tá? E nesse sentido, depois que a gente começa a prestar atenção, isso é meio caminho andado para gerir as emoções, tá? Essa autoobservação, essa autoanálise, ela traz informações muito importantes para a gente, como, por exemplo, quais são as minhas tendências para reagir às situações difíceis? Eu tenho uma tendência, por exemplo, a querer fugir. Então, se eu tenho essa tendência, de repente eu apareço menos na empresa, eu desligo meu telefone, eu tenho a tendência de negar. Daqui a pouco todo mundo começa a chamar minha atenção, me chamar de teimosa, de teimoso. Todo mundo está enxergando, menos eu. Ou eu fico mais agressiva, eu fico mais irritada. Eu me afasto das pessoas, ou daqui a um pouco eu busco me aproximar mais das pessoas que são importantes para mim. Eu tenho essa tendência, né? Quando eu estou passando por alguma dificuldade, eu tenho a tendência então de me aproximar mais. Ou a minha tendência sempre é ligar para aquela amiga ou para aquele amigo que quando vê a minha ligação diz assim, ai meu Deus, o que aconteceu para a Tati estar me ligando, né? De repente eu busco com mais frequência a minha espiritualidade, eu rezo mais, eu medito mais, né? Ou, de novo, sei lá, eu me isolo, eu tenho mais dificuldade de ficar sozinha, fico mais carente, enfim. Quais são as tuas respostas mais frequentes a situações de crise, né? Decorrentes daqueles sentimentos que começam a aparecer, tá? Depois de a gente avaliar isso, então, poder olhar para si e perceber quais são os sentimentos que eu estou sentindo mais. E depois pensar na tendência de resposta que eu tenho, a gente vai analisar se essas respostas, se essas tendências, esse jeito que eu uso para encarar uma situação difícil, se isso me ajuda a enfrentar a situação ou se isso, na verdade, me atrapalha. Pode ser que você se dê em conta que no momento ajuda, como por exemplo assim, o fato de você ir menos na empresa e se isolar mais, por enquanto pode ser um fator de proteção, assim, quanto menos contato você tem com o assunto que te estressa, teoricamente menos você sofre. Sim, teoricamente, porque seria como assim, resolver o problema do frio com um cobertor curto, sabe? Ou o famoso tapar o sol com a peneira, né?
E se você identifica que as suas estratégias de enfrentamento mais te atrapalham ou retardam a resolução da situação, aqui é que está a grande oportunidade de mudança. Você vai precisar encontrar outras estratégias. Talvez que te coloquem assim, como se fosse frente a frente ao monstro, sabe? Mas que certamente vão ser mais saudáveis. E eu tô falando aqui para empresários, para líderes, para pessoas que têm uma posição importante dentro das empresas. E talvez eu sinta em dizer isso para vocês, mas eu acho que a primeira pessoa da linha de frente tem que ser vocês. Uma outra forma da gente poder avaliar se as nossas estratégias estão erradas, né, é talvez prestar atenção assim na frequência que os sentimentos e pensamentos negativos acontecem, tá? Por exemplo, se aqueles sentimentos e pensamentos vão e voltam, né? Se vai e volta, ou seja, se o que eu estou usando para enfrentar não está resolvendo a questão de eu me sentir melhor, também é outro sinal de que a estratégia que eu estou usando não está muito adequada, tá? Uma dica que eu posso dar para vocês, assim, comecem pela aceitação. Eu acho que deu um probleminha de conexão. Voltou? Aqui, Josi, faz um sinal para mim. Tudo certo? Tá. Então tá. Comecem pela aceitação, tá? Aceitação, gente, não é aquela coisa assim de concordar, ok, então tá, então vou ficar super feliz com a situação, né? Não é isso. Mas aceitar é se dar a oportunidade de fazer coisas que não sejam focar só no problema e que não sejam só sofrer. Se eu brigo com a crise, se eu brigo com a incerteza, se eu brigo com o governo, se eu brigo com os chineses, que seja, né? Eu ocupo a minha mente somente com aquilo. E aí eu trago o problema atrás de problema, tá? Ao mesmo tempo, a gente também tem que se permitir reclamar. A gente também tem que se permitir odiar o chinês que seja, né? Ou, enfim, reclamar da situação, mostrar que eu estou descontente. O problema é ficar nisso, é ficar na reclamação, é ficar no descontentamento, é ficar nessa briga, nessa luta com a realidade, né? É ficar comparando muito com aquilo que era, que não volta mais, porque a gente tá vivendo somente o momento que a gente pode viver, que é o hoje, que é essa realidade atual, né? Então, quando a gente aceita, a gente reconhece sim que isso está acontecendo, mas a gente abre espaço para tomar a decisão de agir e de viver nas circunstâncias que a situação está colocando a gente, tá? Uma outra dica que eu posso dar para vocês com relação a isso é que a gente possa encontrar formas de acalmar a nossa mente. A Flora Alves, ela usou uma metáfora assim para explicar isso que eu vou usar aqui com vocês também, tá? Imaginem que essa garrafa com água e areia é a nossa mente, tá? Imaginem isso. Aí nós estávamos lá seguindo a nossa vida, né? Tranquilamente, ou às vezes não tão tranquilamente assim. E aí a gente começa a perceber essa história, né? De pandemia, e aí começa a agitar as coisas aqui dentro, né? A gente começa a pensar assim, será que isso vai chegar até mim? Será que vai chegar no Brasil? Eu tenho, sei lá, tenho viagem marcada, será que eu vou conseguir viajar? Começa a agitar a história aqui dentro da nossa mente, né? E aí a coisa vai chegando perto, e aí a coisa chega, e aí vem o isolamento social, e aí eu começo a ter notícia de morte, notícias e mais notícias, algumas notícias verdadeiras, outras notícias falsas, decisões do governo, né? Mudança de decisão, e é normal, porque ninguém viveu isso antes, tá? Hashtag fica em casa, e-mails e mais e-mails, 500 grupos de WhatsApp bombando, né? Aí a gente começa a ter cliente inadimplente, colaboradores que começam a reagir mal à situação e a minha mente cada vez mais agitada.
E essa mente agitada, ela começa a provocar diálogos internos confusos também, que deixam a nossa mente, a nossa visão nebulosa, turva, como essa água, impedindo que eu possa ver as coisas com clareza e discernimento. E aí, quando eu começo a adotar algumas estratégias para acalmar a minha mente, silenciar um pouco essas vozes que ficam discutindo, que daqui a um pouco só vem problema na situação, a agitação ela vai se acalmando e as ideias vão ficando mais claras. Eu consigo enxergar melhor o problema e mais ainda, eu consigo enxergar melhor a solução. Então, vocês lembram quando eu falei lá no início que ser vulnerável é ser de alguma forma corajoso? Então, é isso. Se dar conta que eu preciso aceitar a realidade e que para isso talvez eu tenha que mudar a forma como eu estou lidando com a situação, prestar atenção nas reações e me dispor a mudar determinados comportamentos, isso é ter coragem, isso é ter sabedoria. Sabe que enquanto eu escrevia o roteirinho aqui da minha fala para vocês hoje, eu usei o Word, e a primeira vez que eu escrevi a palavra coronavírus, imediatamente o recurso de ortografia e gramática sublinhou a palavra em vermelho, né? Aí eu cliquei com o botão direito e eu tinha duas opções: ignorar ou adicionar. Eu adicionei. Isso é aceitação, gente. Então vamos pensar o seguinte: como é que a gente faz para acalmar a nossa mente? Né? Escreve aí no chat para mim, o que vocês costumam fazer para aquietar a mente de vocês? Onde é que vocês conseguem se resguardar, por exemplo, para aquietar a mente? Em crises passadas, por exemplo, o que mais ajudou vocês a conseguirem se aquietar ou aquietar a mente de vocês? Tá? Vamos escrevendo aí para a gente quem se sentir à vontade. Além da gente conseguir pensar o que a gente faz para aquietar a mente da gente, vamos pensar por outro lado também. Quais são as áreas mais valiosas da vida de vocês? Quais são as coisas mais importantes? E vocês têm feito coisas que são importantes para vocês? Ou vocês têm se deixado consumir pelos problemas? A gente muda o foco do esforço para as coisas que são importantes para a gente. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue ter um pouco mais de clareza. A gente consegue também aquietar a mente. E eu tenho certeza que dentre as coisas que são importantes para vocês estão a empresa e a carreira. Né? Quando a gente faz esse exercício, esses exercícios todos que eu estou trazendo aqui para vocês, essas perguntas todas, essas reflexões todas, a gente está trabalhando a nossa flexibilidade psicológica, que é o que mais vai ajudar a gente a manter equilíbrio ou voltar para o equilíbrio. Porque é assim mesmo, sabe, gente? Estabilidade emocional nesse momento talvez seja demais para a gente desejar. E quem está se cobrando por ter estabilidade emocional o tempo todo, eu gostaria de convidar para a gente acalmar um pouquinho também. Para a gente tornar mais natural essa oscilação. Porque é assim. Estamos todos assim, tá? Uma outra dica que eu quero dar para vocês aqui também é que a gente possa conseguir imaginar o novo normal. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar o seguinte, gente. E se fosse assim para sempre? E se daqui para frente essa for a única realidade que a gente vai ter? A gente pode trabalhar, mas sem aglomerar as pessoas. Parte da equipe vai estar trabalhando em home office, ou daqui a pouco toda a equipe vai estar trabalhando em casa. As crianças não vão ir mais para a escola. E se for assim?
Gente, eu sinto em dizer para vocês, mas essa é a única realidade que a gente tem. Justamente por aquilo que eu falei antes. Hoje é o único momento em que nós podemos viver. Eu juro para vocês, eu tenho esperança de que as coisas vão voltar ao normal. Só que não é o mesmo normal de antes, é um novo normal. E quanto mais realistas nós pudermos ser e encarar essa situação, menos sofrido vai ser. Menos espaço a gente vai dar para a ansiedade. Vejam se faz sentido isso. A maior parte do sofrimento que a gente tem hoje em dia é porque a gente fica comparando o hoje com o ontem. Ou fica comparando o hoje com aquilo que a gente esperava que acontecesse amanhã. Então, se a gente conseguir baixar essa expectativa e baixar essa comparação e entender, beleza, se hoje é o único dia que eu posso viver e hoje essa é a realidade, tá. O que eu vou fazer com isso, então? Isso também é trabalhar a aceitação e é entender que estratégias eu vou precisar utilizar para dar conta disso. Quem tem filho, por exemplo, eu acredito, né, porque eu também tenho, já conseguiu se organizar de alguma forma. É o cenário ideal? Não é. É como a gente gostaria que fosse? Talvez não. Mas a gente se organizou. Ou daqui um pouco eu já busquei estratégias, algumas não deram certo, outras estão dando, e assim a gente vai indo, assim a gente vai se organizando, mas encarando as coisas como elas são hoje, tá? E quando a gente encara isso, a gente também consegue focar naquilo que a gente controla. A gente pode fazer um exercício que é bem legal também, assim. A gente listar todas as variáveis que a gente não controla e listar as variáveis que a gente controla. E aí poder focar naquilo que a gente controla. Hoje eu estava fazendo uma sessão de coaching e eu fiz essa tarefa com o rapaz. E ele foi interessante assim porque ele é um rapaz muito humano e ele está muito preocupado com as questões sociais, assim, ele está preocupado com a questão de que tem pessoas que estão sofrendo com outros problemas que não são necessariamente o coronavírus, mas são problemas oriundos da pandemia, né, como dificuldades financeiras, enfim. E no nosso exercício, ele se deu conta de que ele não controla isso. Ele não controla os problemas que as pessoas passam. Mas o que ele controla? Ele controla, por exemplo, o fato de ele poder fazer alguma doação. Ele controla o fato de ele abrir o armário dele e ele escolher lá algumas peças de roupa que ele pode doar, né? Ele disse assim, Nath, mas eu também não tô com condições e não me sinto seguro também para doar dinheiro, né? Ok, mas que outras coisas então tu pode doar? E aí foi que ele pensou, né, nas roupas e calçados, enfim. Então, é isso, sabe? Como é que eu resolvo uma questão que eu não controlo com coisas que eu controlo? E aí a gente se sente mais útil, a gente se sente podendo agir. Então, tentem fazer isso, focar naquelas coisas que vocês controlam em casa e na empresa. E aí a gente vai tentando resolver uma coisa de cada vez. Isso também ajuda a gente a aquietar a mente, a ir acalmando as coisas e tendo mais, então, clareza, tá? E, gente, lembrem-se muito disso, assim, vocês também precisam de cuidado, de apoio. Eu sei que algumas demandas que vieram dos associados do centro foram no sentido de como é que eu faço para ajudar as pessoas, como é que eu faço para olhar para os colaboradores, né? Essa é a segunda parte da minha fala. Mas eu diria para vocês que a primeira pessoa que precisa tomar cuidado, precisa aliás, de cuidado, são vocês. E a gente precisa pensar também em estratégias de como é que vocês vão ser cuidados, como é que vocês podem se cuidar, né? Com quem, por exemplo, vocês podem conversar? Quem que pode te ajudar a pensar que não vai te julgar? Como é que tu pode organizar uma rede de apoio para ti, de proteção, assim, eu diria?
Quem são, por exemplo, os teus mentores? Aquelas pessoas assim que vocês admiram e que vocês pensam assim, nossa, para mim seria tão importante uma palavra dessa pessoa nesse momento. Quem é essa pessoa? Ou quem são essas pessoas? Quem pode te fazer boas perguntas? É diferente, quem vai te dizer coisas que você precisa ouvir, quem vai te fazer perguntas que você precisa refletir. Tem outro tipo de pessoa que pode fazer parte da nossa rede de apoio, que é aquele tipo de pessoa que vai poder aceitar a nossa vulnerabilidade, sabe? Então, quem que pode te oferecer isso? Esse tipo de compreensão, de afeto, por que não colo? Em quem você confia para mostrar a sua vulnerabilidade? Na frente de quem você pode chorar e dizer, tá difícil, eu não sei o que fazer? E aí essa pessoa vai te dar força. A gente pode construir também essa nossa rede de apoio em lugares, em locais. Por exemplo, qual é o lugar da casa ou da tua empresa que tu pode chamar assim do teu canto, do teu lugar, como se fosse até um santuário, sabe? Quando eu tô naquele lugar ou quando eu tô assim sentada ou deitada ou presente simplesmente naquele lugar, eu me sinto bem, é lá que eu me recomponho. Que lugar é esse? Com que frequência você tem ido a esse lugar? Isso também pode fazer parte da nossa rede, tá? Eu acho que a gente podia usar aquela estratégia dos aviões, né? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Você vai pegar a máscara, né? Apoiar sobre o nariz e a boca, ajustar o elástico e respirar normalmente. E depois a gente vai auxiliar quem está ao nosso lado. Tá? E aqui vem a segunda parte, então, da minha fala para vocês. Como é que eu posso ajudar as pessoas que estão perto de mim, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Legal, vocês falaram sobre o que aquieta a mente de vocês, né? Legal. Parar para sentir a respiração. Eu não vou conseguir ler tudo, tá, gente? Depois eu dou uma volta para cá. Ouvir música relaxante, meditação, ocupa a minha cabeça 100% com outras coisas, ótimo. Meditando, procurando ocupar com diversas coisas, o silêncio, legal, silenciando redes sociais, mídia, perfeito, ótimo, é isso aí, tá? Mantendo contato com a natureza, a música, livros inteligentes, evitar a mídia impulsiva, legal, grupos de WhatsApp, show. É isso aí, gente. Muito bem. Então vamos pensar agora como é que eu posso, o que eu posso, na verdade, fazer para ajudar as pessoas. Então eu tenho aqui algumas dicas também para dar para vocês, tá? Então a primeira dica que eu tenho é que vocês possam ser guias das pessoas que trabalham com vocês, tá? O que acontece? Quando nós nos sentimos assim fragilizados, nós temos a tendência de focar no problema e não na solução. E é muito frequente que a gente também perca a capacidade de análise. Então, a gente começa a ter algumas dificuldades para acessar informações na nossa memória, como se a gente ficasse assim perdido, sabe? Em meio a sentimentos de dúvida, de insegurança, de medo, de ansiedade, etc. Então, quando nós nos encontramos nessa situação, se a gente tiver alguém que mostre o caminho pra gente, que nos diga assim, Tati, começa por aqui. Como se fosse assim, tipo um GPS, sabe? Além de tirar a gente da inércia, acaba afastando também assim um pouco do sofrimento, daquela angústia de não saber o que fazer, né? Então eu desejo e oriento vocês que vocês possam ser guias, que vocês possam ser esse GPS das pessoas que trabalham com vocês, tá? Inclusive vocês podem reforçar aquilo que é óbvio. Daqui um pouco a gente pensa assim, mas pelo amor de Deus, isso eu não preciso lembrar a pessoa, né? Eu não preciso orientar a pessoa, ela faz isso há tantos anos, né? Mas fale.
Mas diga, oriente. Ainda mais, gente, se isso disser respeito à segurança das pessoas, tá? E aqui é um aspecto que eu quero reforçar bastante com vocês. Se vocês têm pessoas trabalhando em atividades que envolvam algum tipo de risco, se assegurem, por favor, que essas pessoas estão, assim, minimamente bem para exercerem a função. Porque em desequilíbrio, as pessoas elas tendem a ficar mais desatentas, mais descuidadas, mais relapsas, menos focadas, e aí aumenta consideravelmente o risco, tá? Então, por favor, se atentem a isso, tá? Sobre o trabalho home office. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem ajudar as pessoas a organizar a nova rotina delas, tá? Não impondo como vocês fariam, mas ajudando a pessoa a encontrar a forma dela de trabalhar e de organizar a rotina, né? Hoje a gente está vendo uma tendência de que o trabalho home office ele está sendo está sendo feito assim mais por demanda do que por carga horária. Por exemplo, digamos que no meu trabalho eu precise fazer contato com todos os fornecedores para negociar os prazos de pagamento. Até, sei lá, hoje é terça, até quinta eu teria que fazer isso, né? Essa é a minha demanda. Quantas horas eu vou levar para fazer isso pode caber à minha gestão de tempo. E essa gestão de tempo, ela não necessariamente talvez precise ser cumprida dentro de um número determinado de horas, um número X de horas. Por exemplo, eu trabalho, né, 8 horas por dia. Daqui um pouco, se eu levar menos horas para fazer essa atividade, mas eu cumpro com ela, tá tudo bem. A gente não pode esquecer que as crianças estão em casa, que tem outras famílias também, outras pessoas, aliás, da família que estão fazendo home office também. Então, a rotina tá muito diferente, né? Só que tem outras pessoas que daqui um pouco vão se sentir produtivas se elas cumprirem as 8 horas por dia. Então, com aquelas outras pessoas, a rotina de trabalho por carga horária, ela vai ser melhor, ela vai acalmar mais a pessoa, né? Do que outras. Então, a gente vai talvez precisar entender o que funciona melhor para um, o que funciona melhor para outro, tá? Tem ainda aquelas pessoas que estão reclamando ou estão sentindo que estão trabalhando mais horas do que antes. Antes eu conseguia cumprir o meu trabalho em 8 horas, agora eu faço 10, eu faço 12 e eu não dou conta. Aí a gente vai ter que analisar junto com a pessoa. Aumentou a demanda de trabalho ou diminuiu a minha produtividade? Né? Ou daqui um pouco assim, em casa realmente eu não rendo muito, né? Quantos relatos eu tô ouvindo do tipo assim, a minha cama me chama mais, o tempo todo eu tô abrindo e fechando a geladeira, né? A gente tem outros estímulos dentro de casa que vão influenciar na nossa produtividade. Então, se a gente puder olhar para cada caso e ajudar cada caso, fica mais interessante, assim, e realmente a gente consegue ajudar melhor as pessoas, tá? Vai ter pessoas também que vão conseguir produzir mais em casa. Então, é isso, assim, vai depender muito, né? E claro, como é que eu vou poder ajudar mais? Quanto mais perto eu puder estar dessas pessoas. Quanto mais eu puder conseguir perceber a individualidade de cada um e oferecer o maior e o melhor apoio que elas precisam, tá? Outra questão importante para a gente refletir: eu não posso cobrar a produtividade se a pessoa não tem boas condições em casa. Tipo, como é que é a internet dela? Ela tem computador? Ela consegue um local privativo em casa para trabalhar, para fazer reunião? Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar e avaliar dentro da realidade de cada um, tá? Eu vou compartilhar depois com vocês, até esqueci de mandar para a Josi, depois eu mando para a Josi e a Josi compartilha um material que o Márcio Fernandes fez sobre dicas de gestão home office. Lá tem várias dicas bem legais, assim, que aí depois vocês podem acessar e refletir o quanto isso cabe para vocês e para a equipe de vocês, tá?
Falando sobre essa questão de cobrar produtividade. Então, primeiro, a gente precisa entender que não é fácil ser produtivo nessas circunstâncias. E tá difícil pra gente também, né? Olhem para a realidade de vocês de novo. Então, considerar isso e sermos honestos com as pessoas que trabalham com a gente faz com que a gente consiga se conectar mais às pessoas. E aí, qualquer palavra ou qualquer pedido que eu tenha que fazer vai ser recebido com um pouco mais de abertura, um pouco mais de reflexão. Tá? Se daqui a um pouco eu preciso cobrar a produtividade de alguém, então como é que eu posso fazer? Eu posso entrar em conexão com ela dizendo que realmente para mim também é difícil às vezes trabalhar de casa, né? Eu mostro a naturalidade disso, que isso é normal, que é uma coisa que a gente não está acostumado. E depois eu posso dizer que a gente precisa seguir em frente, que a gente precisa continuar fazendo as nossas entregas de trabalho, nos apoiando, que se cada um fizer a sua parte, né, a gente vai acabar ultrapassando essa situação da melhor forma, né, e que vocês estão ali para ajudar naquilo que a pessoa precisar, tá? Antes da pandemia, gente, já estava ultrapassado assim o estilo de liderança autoritário e controlador, né? E agora, meus queridos, isso vai funcionar menos ainda. Então, por exemplo, não liga para o colaborador que está em home office às 7:30 da manhã só para ver se a pessoa já está trabalhando. Ou faz uma vídeo para só ver se a pessoa está de pijama ainda. Sabe? Eu espero que quem esteja me ouvindo não faça isso, mas se você fizer, eu lhe peço, por favor, não faça, né? Porque já é difícil render em casa, em isolamento social, com as crianças agitando, com medo do futuro, medo do desemprego e ainda ficar com essa é como se fosse uma pressão assim persecutória, o camarada vai render menos ainda, tá? Chegou a hora, gente, da gente confiar, sabe? Honestamente, e vocês têm, claro, toda a condição e poder de discordar de mim, mas eu acho que devem ter poucas pessoas que não estão nem aí se amanhã vão ter emprego ou não. Eu acho que a grande maioria está interessada em manter os seus trabalhos, né? Então, dificilmente alguém vai estar se comportando de uma forma que elas precisem ser controladas por algum superior, que além de não confiar, ainda não consegue dar espaço para poder adaptar as tarefas assim de um jeito que funcione melhor, né? E uma maneira simples, talvez, de poder funcionar como líder nesse sentido é talvez trabalhar por demanda, por projeto, por tarefas, né? E perguntar para a pessoa, em quanto tempo você consegue entregar isso que eu estou te pedindo? Ou essa que é a demanda, ou esse projeto que a gente tem. Quanto tempo tu precisa? E se for um prazo que eu posso concordar que é bom para mim também, perfeito. Se não for, a gente negocia, a gente chega no meio termo, a gente chega perto do que é o bom e o ideal para todo mundo, tá? Se a pessoa tem esse tipo de liberdade, ela certamente vai se engajar mais do que se eu for adotar a estratégia do autoritarismo, assim, do enfiar a goela abaixo, sabe? Isso, de novo, repetindo, isso já é uma tendência de liderança, a gente poder gerar mais autonomia nas pessoas, e em tempos de home office, isso é uma tendência que funciona melhor. De novo, parte 2. Vai ter aquelas pessoas que isso não vai funcionar. Talvez sim, eu precise, né, ser um pouco mais diretiva, mais objetiva, mas vocês conhecem as pessoas com quem vocês trabalham, ou deveriam conhecer, né? Então vocês vão saber assim com quem funciona e com quem não funciona, tá? E nessa história assim de vocês deveriam saber, conhecem ou deveriam conhecer, essa é uma outra dica que eu quero dar. Estejam por perto. Mesmo à distância é possível estar por perto.
igual a Mariela falou, né? Assim pelo menos a gente mata a saudade. Então tem recurso, a gente tem recurso para estar perto, né? O que eu quero dizer com estar perto? Eu quero dizer que a gente, o ideal seria que a gente pudesse fazer contato frequente com as pessoas que estão em home office, ou daqui a um pouco tem uma galera trabalhando, mas eu não tô lá naquele momento, né? Para entender, assim, como é que as pessoas estão, do que elas precisam, como é que elas estão se sentindo, e se for possível, isso todos os dias. Tati, mas eu tenho 100 funcionários, não tem como eu fazer contato com 100 pessoas por dia. Ok, não tem mesmo, né? Mas dá pra gente se organizar, por exemplo, se você escolher uma quantidade X de pessoas por dia, sei lá, 10 eu vou falar na segunda, com outros 10 eu vou falar na terça. Em 2 semanas eu passei por todo mundo, sabe? E esse contato é um contato para ouvir também. É um contato para manter esse canal aberto, tá? E eu vou repetir, se você nunca se interessou pelas pessoas, e eu falo se interessar pela pessoa, não pelo que ela produz. Eu tô falando de, por exemplo, você sabe se a pessoa é casada? Se ela é solteira, se ela tem filho, se ela é divorciada, se ela não tem filho, se ela teve perdas, se ela tem pessoas de risco na família, se ela é uma pessoa de risco. Isso é se interessar, tá? Então, se você nunca se interessou, dificilmente essa pessoa, ela vai se sentir aberta contigo. Ela vai falar das dificuldades dela. Ela vai dizer assim, líder, eu não tô conseguindo produzir, eu não tô conseguindo te entregar porque... E aí ela falar realmente os reais motivos dela. Ela vai te encher de justificativas e tu vai saber que são justificativas, que são desculpas. E aí a relação vai ficando cada vez mais truncada, tá? Se alguém aí estiver me ouvindo e disser, Tati, ok, eu me identifico com esse líder, eu nunca me interessei pelas pessoas. E aí, agora, tô perdido? Não, você não está. Porque você pode começar a fazer isso. Buscando informações com RH, né? Ou quando fizer contato, assim, você pode, antes de perguntar como é que tá, sei lá, o relatório que devia estar pronto, né? Você pode perguntar como é que estão as coisas aí em casa? Quem é que tá ficando com as crianças? Teu marido, tua esposa, como é que tá? É como se a gente olhasse para as pessoas como um turista, sabe? Aquele olhar curioso, aquele olhar que está num lugar que quer conhecer, que quer entender, que quer investigar, assim, né? Que quer se aproximar, né? E essa aproximação, ela está nos detalhes, na simplicidade, na abertura. E ela tá, sabe aonde também? No quanto eu consigo compartilhar algo sobre mim. Se, por exemplo, uma pessoa te disser assim, olha, semana passada estava melhor, assim, essa semana eu tô sentindo um pouco mais de dificuldade, eu tô com um pouco mais de dificuldade de me concentrar, né? Vocês podem dizer, eu te entendo, isso é bem natural, as minhas emoções também estão oscilando, dependendo do dia também eu produzo mais, outros dias eu produzo menos. Sejam honestos também com as pessoas. Vocês não precisam ser assim, estar num pedestal, sabe? E aqui outro apelo. Se vocês notarem que tem alguém que não está lidando nada bem com a situação, ajudem essa pessoa a buscar ajuda da psicologia, por exemplo, tá? Ajudem essas pessoas. Porque sim, a gente está tendo pessoas que não estão lidando bem com a situação. E se alguém de vocês aí que está me ouvindo se encaixa nisso, se sente não lidando nada bem com a situação, busque ajuda, tá? Porque a oscilação é normal, o descontrole é normal, mas você sabe quando o nível de sofrimento está passando do seu limite ou está extrapolando, assim, aquilo que seria o natural, tá? Então, é um momento de buscar ajuda para que as coisas não fiquem assim piores, tá? Um outro assunto que eu imagino que possa ser também uma demanda de vocês é sobre dar notícias para a equipe, né? Como é que eu faço, Tati, para dar notícias, sejam boas, sejam ruins, sejam as estratégias que a gente está adotando? A primeira coisa que eu acho que vocês podem fazer é se organizar para falar.
montem o roteirinho de vocês, estruturem as palavras que vocês vão usar, se organizem, se preparem para fazer as comunicações, tá? Eu acho legal também que a gente possa começar falando de sentimentos, fazendo de novo essa consideração, assim, de que é normal a gente ter toda essa turbulência, que todos nós estamos sentindo e, de novo, se incluam nessa turbulência, se incluam nessa normalidade, tá? Admitam também que vocês não têm todas as respostas e que as decisões que vocês estão tomando hoje talvez possam ser diferentes amanhã e que vocês vão precisar muito da ajuda de todo mundo, né? É super importante que vocês possam comunicar com clareza as ações que vocês estão adotando, né? Dizer, por exemplo, o que vocês estão fazendo para manter a integridade física da equipe, que estratégias vocês já adotaram ou estão adotando para fazer daqui um pouco ajustes financeiros, quais são as ações para gerir a crise, né? Que ações vocês estão pensando para manter o bem-estar das pessoas, tá? Isso é super importante de compartilhar com a equipe, porque informação tranquiliza. Quando a gente comunica de forma transparente, com as perspectivas assim das estratégias que a gente está usando, e ao mesmo tempo com realismo, as pessoas elas se sentem mais comprometidas a colaborar, porque elas sabem em qual terreno elas estão pisando. Mesmo que seja pisando em ovos, mas elas sabem que elas estão pisando em ovos. Isso é melhor do que não saber onde estão pisando, não saber onde é que vai dar o próximo passo que eu der, tá? Então, preparem essa fala pensando nesse coletivo e nessa clareza. Uma outra coisa que eu acho importante é a gente buscar evitar conflito, sabe? Confronto, evitar discutir política, estratégias de governo, enfim. E se alguém vier para vocês e quiser buscar esse confronto, essa discussão, tentem entender os motivos que estão fazendo essa pessoa falar sobre isso, né? Ou abordar a situação com aquele ponto de vista, assim, né? Ao invés de julgar ou de até entrar nesse tipo de funcionamento, tá? Uma outra dica que eu posso dar para vocês também, de uma forma que a gente possa ajudar as pessoas e nos ajudar em paralelo, né? É que a gente pode também dividir os problemas com as pessoas. Pensem, vocês líderes, vocês não estão sozinhos. Geralmente, as pessoas que estão na linha de frente, elas têm ótimas soluções, muitas vezes até melhores do que a gente imagina vendo as situações parcialmente, sabe? E pode ser que as pessoas encontrem soluções criativas. Então, por pior que possa parecer o cenário, nós temos mais facilidade para lidar com as informações que a gente sabe do que com aquelas que a gente fica imaginando. Então é legal falar assim, quais são os impactos no faturamento da empresa? Quais são as negociações que vocês já fizeram? Quais são os programas que o governo está disponibilizando que se encaixa na realidade de vocês e que vocês estão cogitando, né? O que vocês estão fazendo para cuidar das pessoas como um todo, né? E peçam ajuda, perguntem, vocês têm alguma ideia? Como vocês resolveriam isso? As pessoas vão ajudar. E também é uma outra forma de trazer as pessoas para mais perto, de elas se sentirem mais engajadas, tá? A gente pode também fazer com que as pessoas ajudem umas às outras, tá? Por exemplo, tem aquelas pessoas que elas conseguem ser mais produtivas em casa do que outras. Então, o que essas pessoas que estão conseguindo fazer, que estão conseguindo ser produtivas, elas fazem? Que experiência essas pessoas podem trazer para os outros colegas? As pessoas, por exemplo, que vocês notam que estão conseguindo se manter mais equilibradas emocionalmente, o que elas estão fazendo? De que forma elas podem contribuir e ajudar os outros, né? A gente cria uma rede dentro da empresa, isso é muito importante. E isso não fica só aqui.
Isso é uma construção que, se a gente conseguir fazer dentro da empresa, isso vai continuar para depois, para quando a gente estiver vivendo o novo normal, né? Isso vai ser ótimo para a empresa. E isso é uma forma da gente conseguir ajudar as pessoas a enxergar os aprendizados que a gente está tendo. Porque, por pior que seja a situação atual, a gente está aprendendo simplesmente pelo fato de ter que se adaptar. Aqui já é aprendizado. Então, se eu sou uma líder, se eu sou uma empresária que consegue enxergar as coisas desse jeito e mostrar isso para as pessoas, a gente vai passar por essa crise de um jeito menos sofrido, tá? E mais saudável, assim. E, por favor, não esqueçam de reconhecer o esforço das pessoas e até de agradecer, sabe? Por essa adaptação que as pessoas estão conseguindo fazer, por simplesmente, assim, estarem no barco junto com vocês. Essa também é uma forma de a gente manter a equipe mais engajada, mais colaborativa, reconhecendo e agradecendo. Tá? Demissões. Acho que é um outro assunto, assim, também que faz a gente perder o nosso equilíbrio emocional, né? E, gente, não tem uma forma amena de dar uma notícia sobre uma demissão. O que existe são formas cruéis, desumanas, insensíveis e eu diria até mesmo covardes. Isso a gente pode evitar, tá? Infelizmente, as demissões são, na verdade, uma das formas que muitas empresas vão conseguir para reduzir custo, para sobreviver, né? E por mais prejudicial que isso possa parecer para algumas pessoas, ela, infelizmente, vai ter que ser uma atitude adotada por alguns. É uma necessidade, assim, para manter o coletivo, né? Então, a ideia é ir direto ao ponto, com argumentos lógicos, mas sendo afetivos e efetivos, apoiadores, né? O Márcio Fernandes, ele tem esse conceito que eu acho muito legal do equilíbrio da liderança, que é entre o efetivo e o afetivo. Então, eu posso fazer o que precisa ser feito de um jeito afetuoso, né? Então, é escolher as palavras que eu vou usar, sem ficar enrolando, ir direto ao ponto, mas acolher de alguma forma. E se eu puder não abandonar essas pessoas que eu estou desligando, é melhor, tá? Oi? Alguém quer falar? Acho que não. Vamos pensar o seguinte: que estratégias será que a gente pode adotar para apoiar as pessoas de alguma forma? Essas pessoas que eu estou demitindo, né? Eu posso pedir para essas pessoas me mandarem o currículo delas e eu envio por e-mail para outros empresários que eu sei que estão contratando, ou de repente, né, para agências de emprego onde eu tenho parceria. Eu posso fazer contato com amigos meus para ver se tem alguma vaga para aquela pessoa ou para aquelas pessoas. Sei lá, tô jogando ideias aqui para vocês, tá? Mas é realmente a ideia de o que a gente pode fazer por essas pessoas que a gente está desligando, né? Eu tive acesso a um conteúdo bem legal que mostrava que algumas empresas estão conseguindo manter alguns benefícios por algum tempo, né? Tipo plano de saúde ou auxílio alimentação. Então, essa é uma forma que as empresas estão conseguindo de ajudar um pouco aqueles que foram demitidos, né? O que vocês podem fazer para dar suporte? Nem que seja assim, fazer algum tipo de contato depois, né? Se vocês puderem fazer isso, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso e que vocês vão se sentir menos piores por ter que fazer os desligamentos, tá? E uma última dica antes de a gente entrar nas perguntas, né? É que a gente possa não sobrecarregar os RHs. Porque fazer a gestão das pessoas, cuidar das pessoas nesse momento é tarefa de todo mundo. Então peçam ajuda, sabe? As pessoas bem cuidadas, elas conseguem se adaptar com mais facilidade a tudo que é novo.
E a gente também não pode subestimar a capacidade das pessoas de se adaptarem, né? Nossa capacidade de se adaptar e das pessoas que trabalham com a gente. Então, como é que a gente pode ter uma rede de apoio para o RH? Vocês no Centro Empresarial têm uma rede de apoio muito forte. E isso não é para acontecer só nos comitês. Façam outros comitês, se for possível, né? Mas não deixem de se apoiar. Né? Uma ideia legal é, por exemplo, assim, a gente poder fazer reuniões de sentimentos entre profissionais da mesma categoria. A gente vai se ligar lá meia hora, 40 minutos, 50 minutos para falar de como a gente está se sentindo na posição que a gente ocupa. Ou a gente pode trazer isso para dentro da empresa, né? Se a empresa é pequena, faz a reunião de sentimentos entre todo mundo. Se a empresa é grande, faz por setor ou faz por categoria, né? E participa da reunião. Não diz assim, a nossa empresa está fazendo, né, essa estratégia para cuidar das pessoas e você não participa de nenhuma, ou seja, ninguém sabe como você está se sentindo. Você faz parte do negócio, você tem que estar no barco junto, tá? Por quê? Para se cuidar, como a gente falou lá no início, né? E para cuidar de quem cuida do teu negócio, porque tu não cuida dele sozinho, né? Então, acho que essas coisas são extremamente importantes, tá? Essas dicas que eu preparei para vocês. Vamos abrir agora para perguntas, Josi. Não sei se tu selecionou algumas ou se as pessoas querem abrir os seus microfones para falar. Não, a gente deixa aberto agora, né, para quem está Tá. participando, poder questionar, né, poder, enfim, aproveitar a oportunidade aí para te perguntar. Legal, vamos lá. Pergunta. Um de cada vez, gente, pelo amor de Deus, senão não vou dar conta aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no chat que alguém perguntou. O Natan. Oi, Natan, querido. Os links extras serão enviados por e-mail do cadastro? Acho que sim, né, Josi? Acho que é isso, tá? Aqui a participação das perguntas que eu fiz antes. Aqui tem uma da Débora. Trabalhamos com eventos. Como se manter otimista se a realidade é de isolamento social? Débora, obrigada pela tua pergunta. Abre aí a tua câmera para eu te ver. Se possível, né? Se não for... eu tenho uma fotinho tua, te vi. Débora, obrigada pela tua pergunta. Tranquilo, meu bem. Então, a gente vai ter alguns ramos de negócios, né, que vão acabar sendo impactados mais do que outros, né? Eu não sou uma especialista em negócios para te dar uma sugestão ou uma ideia nesse sentido de como tu pode fazer, o que tu pode fazer com o teu negócio, tá? Mas a questão do otimismo, ela sim, ela é muito importante, né? E a gente consegue ser otimista se a gente enxerga alguma perspectiva. Isso facilita às vezes, né? E aí o mais interessante, Débora, é que tu não coloque esse otimismo, essa visão positiva em um fator que tu não controle, né? Então, por exemplo, assim, eu estou aguardando as notícias, né, e as decisões do governo para eu saber o que eu faço com o meu negócio, né? Isso está fora da tua mão, isso não vai ser num prazo que é tu que decide. Isso pode te ajudar daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, a gente não sabe, tá? Então, tenta trazer mais para o teu controle. Tenta trazer, assim, as soluções que tu pode dar para o momento atual. Seja redesenhar o teu negócio,
seja transformar daqui a um pouco o teu negócio em algo que possa ser consumido pelas pessoas em isolamento social, né? Talvez tu vá precisar ser criativa para conseguir resolver um pouco essa questão, né? Eu acho que eu te diria isso, assim, se tu trouxer um pouco mais a situação do teu negócio para tua mão, para aquilo que tu controla, sem depender de como é que a economia vai girar, se o governador ou o presidente vão liberar, né, que os eventos possam voltar a acontecer, se tu conseguir tirar a tua decisão sobre o teu negócio disso, trazer mais para ti, eu acho que tu vai conseguir ser um pouco mais aliás, mais otimista, tá? Espero ter te ajudado, Débora. Quem mais quer fazer alguma pergunta ou quer compartilhar alguma experiência sua sobre equilíbrio emocional, né? Como tem conseguido encontrar o seu equilíbrio? Também será bem-vindo. Não, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas dicas finais, tá? Vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação aqui. Josi, está compartilhando? Confirma para mim. Não tá compartilhando, Tati. Não? Tá. Não. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ó, tem uma pergunta agora, se tu quiser. Ah, vamos lá, antes de começar. Tati, no meu caso, não sou gestor, sou funcionário de uma empresa grande. Qual é a melhor forma de dar sugestões aos gerentes na falta de oportunidades dadas pelos mesmos? É a história, daí é o outro lado daquilo que eu falei, né? A questão de alguém que não sente que tem abertura. Natan, eu começaria falando de ti. Assim, falando de como tu te sente, expondo a tua situação, a tua visão, muito mais do que, assim, começar dando dicas ou dizendo o que eles devem ou não fazer, você começa falando de si. Como você está se sentindo, quais são os impactos que essa situação toda tem para ti, né? Quais são as dificuldades que tu está enfrentando, e aí depois tu pode falar o que te ajudaria. Então, eu tenho dificuldade de organizar a minha rotina, né? Porque, sei lá, as coisas aqui em casa, né, estão, não sei, complicadas, eu tenho esses e esses complicadores e eu não estou conseguindo produzir. Me ajudaria a ser... E aí dessa forma, tu consegue entrar um pouco mais para dar essas sugestões. E aí até dizendo assim, eu precisaria do apoio de vocês neste sentido, seria muito importante que da parte de vocês eu tivesse tal coisa, né? Eu acho que isso não beneficiaria só a mim, mas também beneficiaria a outros colegas, né? Eu acho que a gente geralmente tem mais abertura quando a gente vai falar, se a gente fala de si. Quando a gente chega apontando o que está certo ou o que está errado do outro, a gente faz com que a pessoa acione duas principais defesas, que é fugir ou lutar. Né? O fugir vai ser a pessoa te dizer assim, o teu gerente te dizer assim, sim, Natan, ótimo, eu vou levar isso para as outras lideranças e a gente vê o que a gente faz. Ele te diz que vai te dar apoio, mas ele não vai levar essa situação adiante, né? Ou a luta, que é aquele tipo de reação que vai ficar argumentando contigo e argumentando para tentar te convencer de que tu tá errado, de que a pessoa tá certa, né? Então, quando a gente chega para uma conversa apontando o dedo, é muito provável que a gente acione essas defesas. Agora, se a gente chega falando de si, dos seus sentimentos, da sua visão sobre as coisas, do impacto das consequências para si, a gente consegue um pouco mais de abertura, tá? Espero ter respondido aí a tua pergunta. Ótimo, Isabel. Vamos lá. Como lidar com pessoas negativas que já chegam no posto de trabalho reclamando? Legal tua pergunta, Isabel. Obrigada. Então,
é realmente difícil lidar com o pessimismo, né? E as emoções, vocês já devem ter notado que elas são contagiosas, né? Se eu tô bem e eu chego num ambiente de trabalho onde tem alguém, né, mais negativo, parece que eu me contamino um pouco com aquilo, né? E do contrário, às vezes eu não tô muito bem, eu chego num ambiente de trabalho onde tem alguém mais bem-humorado, eu também consigo me contagiar com isso, né? Então, a minha primeira dica para ti é essa, que você consiga ser o outro polo da pessoa, né? Que ao invés de você entrar na vibe da pessoa negativa, que você consiga se manter ou bem-humorada ou otimista, né? Dessa forma você tanto consegue se blindar, quanto consegue também influenciar a visão do outro, né? Uma outra forma da gente poder encarar é pensar por que a pessoa está pensando daquele jeito? Por que ela está reclamando, né? Ela pode ter os motivos dela, ela pode ter as dificuldades dela de encarar as coisas de outra forma, ela pode ter limitações para conseguir ser mais otimista, né? Ela provavelmente foi educada com uma visão mais pessimista, né? Com um jeito de apontar mais para as coisas negativas. Talvez ela nem se dê conta disso. E se eu sou íntima da pessoa, isso é uma forma de ajudar ela, eu poder mostrar para ela o quanto eu percebo que ela, a maior parte do tempo, reclama ou enxerga o lado negativo das coisas, né? Então, poder entender que aquela pessoa está tendo aquele comportamento porque ela tem uma história por trás e que não tem nada a ver contigo, né? Também faz com que a gente se afaste e respeite, assim, ok, é uma opção dela, ela olhar com esse óculos de olhos negativos, né? Eu não preciso entrar na vibe dela. Eu posso, apesar de estar ouvindo, me manter num otimismo maior, tá? Espero ter te ajudado, Isabel. Tati, antes da pergunta da Isabel, tinha da Sabrina. Ah, é Consegue olhar? verdade. Isso aí, é verdade, agora que eu tô olhando, tá? Sabrina, vamos lá. Como tratar as pessoas que percebemos estarem utilizando o argumento da crise para não cumprir com seus compromissos? Legal, Sabrina, boa pergunta também. Então, é uma justificativa, né, Sina? As pessoas estão se justificando com isso, tá? Cabe aqui também uma parte da resposta da pergunta da Isabel. Por que esta pessoa está usando a crise para não cumprir os seus compromissos? Se a gente acha que é uma desculpa, se é um argumento de justificativa, a gente já consegue perceber que não é bem isso. Então, o que é que tem por trás? Pelo que eu conheço da pessoa, que perguntas eu posso fazer para essa pessoa para tentar entender melhor o porquê que ela não está cumprindo? Então, eu posso, através desse olhar mais investigativo, ajudar a pessoa a enxergar, e aí sim eu posso ajudar ela a resolver o que está impedindo ela de não cumprir com os compromissos, né? Daqui um pouco pode ter a ver com sentimentos mesmo. Pode ter a ver com o medo da pessoa, né? Ela tá tão amedrontada pela situação que ela não consegue produzir. De novo, eu quero acreditar, e eu sou bem otimista nesse sentido, eu quero acreditar que as pessoas não estão fazendo de propósito em não cumprir. Porque eu acredito que as pessoas estão buscando manter os seus empregos, tá? Então, eu acho que a melhor forma é a gente conseguir entender o porquê, o que tem por trás dessa justificativa. E uma boa conversa, uma conversa honesta, uma conversa às vezes até dizendo assim, sabe que por vezes eu também pensei que a minha dificuldade de produzir também tinha a ver com essa situação da crise, com essa situação, sei lá, do isolamento, né? Mas eu fui entender, aí tu fala de ti. Tu fala das dificuldades que tu entende que tu tem para não conseguir entregar da melhor forma. E aí tu pode dizer para a pessoa, e eu imagino que talvez tu também tenha
outras dificuldades que sejam além. Quando tu me diz crise, eu quero te perguntar assim, o que da crise está te impedindo de cumprir? Crise é muito genérico, então tu vai aprofundando, vai perguntando, vai investigando e talvez tu chegue no ponto, tá? Espero ter respondido aí, Sabrina, a tua pergunta. Alguém mais? Não, tá. Vou passar para os slides para a gente não ultrapassar também muito o horário combinado com vocês, né? Então vamos lá, agora eu acho que eu vou conseguir compartilhar. Aí. Foi, gente? Foi, Josi? Ui, não tô ouvindo. Sim, tá projetando. Tá, ótimo. Então tá. Então, gente, eu trago aqui para vocês algumas dicas de literatura, tá? Sobre inteligência emocional e equilíbrio emocional. Então, Daniel Goleman, como eu falei para vocês antes, né? O livro dele, Inteligência Emocional. Ele tem um livro de inteligência emocional voltado para a liderança, então também é outra ideia. Ele tem outro livro sobre inteligência social, então extremamente pertinente para o momento atual. Aí depois a gente vai ter Inteligência Emocional 2.0, tá? Também é uma literatura legal. A gente vai ter depois a inteligência positiva, que é dentro da linha da psicologia positiva, uma área dessa ciência que tem me chamado muita atenção, assim, que eu tenho estudado bastante. Um clássico, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, então que vale a leitura, né? E se alguém já leu, vale ler de novo, porque isso é sempre muito importante da gente ter bem claro, assim, na nossa mente. Depois, Bússola para Navegadores Emocionais, então é um livro bem interativo, assim. E da mesma autora eu trago O Mundo nas Suas Mãos, tá? Não é magia, é inteligência social. Então, bem legal esse livro também, tá? Depois eu trago para vocês algumas referências sobre liderança em tempos de crise, tá? Então, aqui, Liderança no Fio da Navalha, Vencedoras por Opção, Como as Gigantes Caem e por que algumas empresas jamais desistem, O Lado Bom dos Tempos Difíceis, Miopia Corporativa, Momentos Críticos, então são histórias aí de sucesso e fracasso de histórias reais de liderança, Lideranças em Tempo de Crise e A Coragem para Liderar. Trabalho duro, conversas difíceis e corações plenos. Então fica aí algumas dicas literárias para vocês estudarem sobre si e sobre a questão da liderança em tempos de crise, tá? Quero compartilhar também um movimento muito legal da psicologia que se chama SOS Organizações. O pessoal da LUSP, Instituto de Psicologia, aqui de Caxias, tem uma rede de voluntários, psicólogos voluntários, que estão dando suporte online para funcionários e colaboradores de empresas, tá? Eu falei com as meninas lá da LUSP e elas me autorizaram a passar o contato, então, do SOS Organizações para vocês. Ele é um suporte gratuito, tá? Então, se vocês quiserem ter esse apoio, é muito interessante. São profissionais realmente bastante experientes em situações de crise mesmo, né? A LUSP, para quem não sabe, é um instituto de psicologia especialista em luto. Então, a gente entende que luto não é só um luto só por morte, e sim por toda e qualquer tipo de perda que a gente tenha, tá? Então, eu acho um apoio bem legal, assim, que os colegas estão oferecendo. Então, contem, né, com esse pessoal.
enquanto empresários, enquanto líderes e até mesmo para indicar. Lembra quando eu falei indicar aquelas pessoas que talvez não estejam lidando tão bem com as situações, tá? Ou às vezes até para pedir dicas, né, de como que eu faço para poder lidar com determinadas pessoas, tá bom? Aqui eu trago para vocês o RH Summit, que é um evento online de RH, então que vai acontecer de 22 a 26 de junho, é gratuito. Então, é um outro recurso que a gente tem, onde é óbvio que eles vão focar no tema pandemia, vão focar no tema isolamento social, vão focar no tema dos desafios que os RHs estão enfrentando durante esse momento de crise, tá? Então, palestrantes muito renomados de toda a América Latina que vão estar dando a sua palavra nesse evento. Então é bem legal vocês se inscreverem e vocês acompanharem. Eu tenho certeza que vai dar para ter assim bastante aprendizados a partir desse evento, tá? E eu também quero oferecer a minha ajuda, o meu apoio para vocês. Então, eu vou formar um grupo de apoio para nós falarmos exclusivamente de sentimentos para vocês, ou para quem, né, quiser esse apoio, tá? Para as pessoas, então, que fazem parte do Centro Empresarial de Flores da Cunha. Então, eu vou abrir um grupo de 15 pessoas, onde a gente vai fazer essas reuniões para falarmos dos sentimentos de forma gratuita, de forma voluntária. Fiquem tranquilos que eu não vou vender nada depois, né? Às vezes a gente fica receoso, né? Ai, não vou participar, porque depois vai querer vender alguma coisa para mim, né? Não, não é isso. Eu quero realmente oferecer esse apoio para vocês. As regras do funcionamento desse grupo também, dia, horário, frequência, até quando vai, isso tudo eu vou passar depois para quem tiver interessado. Então é só me mandar um e-mail, tatiana@trinumdesenvolvimento.com.br, me manda um e-mail demonstrando o teu interesse, que aí eu mando, né, data, horário, vocês vejam se vocês conseguem participar. E algumas regrinhas também a gente pode combinar depois com o grupo fechado, tá? Então é uma forma assim que eu enxerguei de poder contribuir um pouco mais com vocês. Ai, Tati, tem outras pessoas da minha empresa que eu acho que seria legal de incluir nesse grupo, mas elas não estão aqui assistindo. Não tem problema, tá? Sendo dentro dos associados do Centro Empresarial, quem quiser participar será muito bem-vindo, tá? Eu só preciso colocar esse número limite, porque senão a gente não consegue dialogar, né? Não consegue conversar, tá? Então me mandem um e-mail aí quem tiver interessado, que a gente acho que pode construir algumas coisas bem legais. Muito bem, gente. Alguma pergunta a mais? Chegamos aqui 8 horas e 13 minutos, no horário de Brasília. Não? Tá. Então, quero finalizar de duas formas aqui a fala com vocês. Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu gosto muito, acho que é bem pertinente. O Senhor mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isso. Que as pessoas ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Então, que a gente possa levar isso como lição, né? Nem eu, nem o outro estou terminado. Eu estou em constante mudança. E eu não controlo o que está acontecendo no mundo, mas eu controlo como eu encaro isso que está acontecendo no mundo. De novo, isso é que está na minha mão. E a gente vai ter mais equilíbrio emocional se a gente conseguir focar naquilo que está na mão da gente, tá? E por último, eu queria mostrar para vocês uma música de um grupo que eu conheci recentemente. Vamos ver se a gente consegue passar, que se chama Reverb. Os caras são poetas. Oi? Ou você passa aí?
Eu vou tentar passar. E aí tu me dá uma notícia se vai funcionar ou não, tá? Esse grupo, gente, se chama Reverb, eles são gaúchos e eles fazem poesia com música, né? Então, quero mostrar aqui para vocês a música que se chama Eu Só Precisava Ouvir que Tudo Vai Dar Certo. Em algum momento da sua vida, você só precisava ouvir que tudo vai dar certo. Sempre distante, sempre atrasado, nem vi o tempo passar por mim. Eu tava preso no meu passado, mas só pensava em chegar no fim. A minha pressa perdeu sentido, prefiro andar sem sentido algum. A gente junto, mesmo perdido, encontra os sonhos de cada um. Eu só precisava ouvir, tudo vai dar certo sim. Sempre confiei em você, pode acreditar em mim. O mundo todo é nosso porque o mundo tem você. Com você eu percebi que valorizar quem nos tira a pressa e entender que a vida passa muito rápido pra gente perder tempo com o que não vale a pena. Isso talvez não me faça chegar antes, aonde eu sempre quis. Mas a cada passo me dá a sensação de que eu já cheguei, porque é exatamente ali que eu gostaria de estar. A cada passo. E se eu me perder, tudo bem, porque a pergunta não é pra onde, é com quem. Eu só precisava ouvir, tudo vai dar certo sim. Sempre confiei em você, pode acreditar em mim. O mundo todo é nosso porque o mundo tem você. E quando eu perguntei, pelo menos você acredita em mim? Você me deu um abraço como quem diz, a gente tá junto, já não é o bastante. Aí eu vi que aprender a curtir o caminho não deveria ser um conselho, deveria ser um convite. Vamos juntos? Nas coisas mais simples, tipo quando você me chama pra passear com os cachorros. Naquela bagunça, a coleira embaraça, a gente vai arrumar e quase se abraça. E o seu abraço já é o bastante. Eu sou... Tudo vai dar certo sim. Sempre confiei em você, pode acreditar em mim. O mundo todo é nosso porque o mundo tem você. Aí, gente. Então é isso. Da minha parte eu finalizo. Gislaine, Tati, sempre bom te ouvir. Beijos, obrigada, gente. Agradeço muito de novo a oportunidade e espero ter contribuído com vocês de alguma forma, esclarecido algumas dúvidas, talvez
aberta um pouco mais esse caminho da autoconsciência, do autoconhecimento, para que a gente consiga ou encontrar o equilíbrio ou voltar para ele quando a gente sai, tá? Gratidão imensa. Obrigada, Tati. Como o pessoal colocou, sempre é bom, né? Te ouvir, sempre é bom estar em contato contigo, né? E que a gente possa realmente manter o equilíbrio, né, nesses momentos aí tão confusos. Agradecer ao pessoal que ficou, né, até o finalzinho, essa música é muito linda, né? E aproveitar para convidar, semana que vem a gente vai ter outra palestra que é sobre comportamento do consumidor. Pode um pouquinho da parte de equilíbrio emocional, mas entra na parte da economia, né? Como está o novo consumidor, como está o consumidor, enfim, que está tendo que se adaptar também. Então, em nome do Centro Empresarial, a gente agradece a todos e deseja uma boa noite. Até mais. Boa noite, gente. Beijo.